Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falhará. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Somente Deus é quem pode transformar um coração que ferido está. Somente Deus, somente Deus. Ninguém tem o poder de conhecer meu interior. Homem nenhum vai dizer quem sou eu. Somente Deus, somente Deus, somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, seu Espírito me acalma, meu socorro é do Senhor. Somente Deus é quem pode entender o teu sofrer quando choras tua dor. Somente Deus, somente Deus. Ele é o Pai do eterno Criador. Fale com Deus, Ele vai te socorrer. Somente Deus, aleluia. Somente Deus, somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, seu Espírito me acalma, meu socorro é do Senhor. Somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, seu Espírito me acalma, meu socorro é do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente aí em seu lar, sobre tua vida e sobre tua família. Muito boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de hoje, que você possa desfrutar junto com a gente desse momento especial na presença de Deus. Quero ler aqui o Salmo de número 63, alguns versículos aqui para a gente iniciar o nosso culto com uma oração. O Salmo diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti,
nesta terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em teu santuário e contemplei teu poder e tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com meus lábios te louvarei. Sim, te louvarei enquanto viver. A ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfaz mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria eu te louvarei. Graças a Deus que essa canção, nós possamos expressar isso diante do nosso Deus dessa maneira. O prazer de estar na presença dele, adorando e louvando a ele. Quero convidar você para a gente orar nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esse momento aqui, Deus. Obrigado, Senhor, por este sábado. Obrigado, meu Deus, por mais uma semana que o Senhor nos destes. Obrigado, meu Deus, por nos dar a oportunidade agora de abrir esse culto, de estar fazendo esse momento de celebração na tua presença e diante de ti. Que o Senhor receba todas as canções que serão aqui louvadas, oferecidas a ti, meu Deus, e também que fale com a gente através da sua palavra, meu Pai. Sê conosco, meu Deus, dando-nos o teu Espírito Santo, dando-nos o fortalecimento, dando-nos saúde física, emocional e espiritual, Senhor. E que assim possamos continuar andando sobre essa terra, sendo amparados e cuidados por Ti. Senhor, que nós possamos, de fato, aprender a confiar em Ti em todas as situações da nossa vida. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção e também Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, compartilhe o link da nossa live com todas as pessoas aí das suas redes sociais, tá bom? Para que mais pessoas assistam com a gente e conheçam esse Deus maravilhoso. É o momento de você evangelizar, tá bom? Quando você compartilha o link, você está levando o amor de Deus a outras pessoas. Nosso sábado hoje foi muito intenso, Especialmente na parte da tarde, as irmãs tiveram lá o encontro de mulheres, Um momento especial de aprendizado também, muitas informações importantes, sobretudo a respeito da vida financeira, as finanças domésticas, na questão familiar, Nesse período de crise, como que a gente deve regularizar a nossa vida financeira nesse período difícil de crise e de instabilidade. Também os jovens tiveram a aula online, Um momento também de aprendizado muito especial para todos nós. Então, o nosso sábado foi muito produtivo e agora a gente está aqui para fazermos esse culto a Deus. Que você sinta-se muito, muito abraçado pelo Senhor, muito à vontade para engrandecer a Ele e louvar o seu nome. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a mensagem, a reflexão da palavra sobre a quarentena de Jesus. Você não pode ficar de fora desse assunto também. Vamos extrair o aprendizado da palavra de Deus também em cima desse tema, tá bom? Sejam bem-vindos, vamos louvar ao Senhor. Senhor, como eu dependo de Ti.
curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que eu mais quero é estar bem junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro o meu coração. Glória a Deus. Vamos continuar louvando, adorando esse Deus maravilhoso, esse Deus santo, esse Deus fiel e justo. E se nós temos um motivo para reverenciá-lo, é adorando e engrandecendo o seu santo nome. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma
Som. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que faz um tempinho que os irmãos não me veem por aqui, né? Porque agora eu fico aqui editando a live, ouvindo a live. Então, eu não apareço muito, mas eu tô sempre aqui. Toda live eu tô aqui. Mas hoje eu aceitei o desafio, né, de trazer essa mensagem com esse tema, um tema um pouco diferente. E para começar essa mensagem, eu queria explicar para os irmãos o que é uma quarentena. A quarentena, ela é um período imposto às pessoas de uma região ou um país, normalmente por causa de alguma doença infecciosa ou coisa do tipo. E a gente tem vivido isso, né? A gente tem ficado em casa, a maioria, alguns estão trabalhando, mas a maioria tem ficado em casa. Mas você já parou para pensar que pode ser que tenha um propósito de Deus para a sua vida, mesmo nesse tempo de quarentena? E aí eu quero ler um texto com vocês. Se você quiser manter sua Bíblia aberta nesse texto, Mateus 4, 1 e 2. Diz assim: Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nesse texto, calma aí. Deixa eu baixar um pouquinho o volume do meu microfone. Os irmãos estão me ouvindo? Acho que deve estar me ouvindo, agora diminuiu o eco. Nesse texto, Jesus é levado a um período de isolamento social. Texto de Mateus 4, do 1 ao 2. E ele não é levado por uma doença, mas se a gente ler aí o versículo 1 e 2, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Jesus é levado a esse isolamento, e desse isolamento nós conseguiremos tirar algumas lições importantes. A primeira lição que Jesus nos dá nesse período de isolamento é: tenha um propósito. Jesus não saiu por aí sem rumo, sem motivo. Jesus parte para esse isolamento com um propósito. Quando voltar, ele vai iniciar o seu ministério. E tem que ser assim na nossa vida também. Eu vejo aqui em casa, eu e meu pai trabalhamos, a minha mãe trabalha aqui de casa, meus irmãos ficam em casa. E a gente vai percebendo que, com o passar do tempo, eles vão ficando cansados da rotina aqui de casa. E aí, meu pai vai para o mercado, todo mundo quer ir junto, só para poder ver a rua um pouquinho. Para sair desse isolamento, para aliviar esse isolamento. Eu tinha comentado com alguns amigos meus que, depois desse período, as relações interpessoais, as relações entre as pessoas, elas nunca mais vão ser as mesmas. A partir do momento que a gente se sente na obrigação de viver isolado, a gente consegue perceber como as pequenas coisas fazem falta. Um abraço, um aperto de mão. E foi nessa conversa que me deu um estalo da razão da igreja, do que é a igreja como um templo. A gente vive as nossas vidas durante a semana, dias cansativos, dias estressantes, e nem sempre as pessoas que estão à nossa volta estão na mesma página que a gente. Nosso serviço é cansativo, as pessoas brigam, a gente tem muitas obrigações. E aí quando chega o momento do culto, que a gente vai para a igreja, a gente se reúne com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. E é isso que eu vi como ponto principal da igreja. A gente se reúne por um propósito, que é adorar a Deus. Mas sabe o que acontece? A gente acaba incluindo a igreja na nossa rotina. E aí a igreja entra na mesma rotina do serviço, dos problemas. A igreja é uma rotina. E aí a gente começa a reclamar. Nossa, o som estava tão alto hoje. Ou, nossa, essa mensagem está demorando muito. Olha a roupa daquela pessoa ali, olha a roupa daquela outra pessoa. A nossa rotina vai abafando o nosso propósito.
Mas eu acredito que essa quarentena vai mudar a nossa visão. Eu acredito sim. Eu, assim como muitos aqui, eu só queria ir para a igreja, ouvir um louvor ruim, com som ruim. E o pregador pregar o Salmo 119 comentando versículo por versículo. Eu só queria ter esse momento ali na igreja de novo, entende? A gente só entende completamente o valor das coisas quando a gente fica isolado delas. E eu vi isso em mim. Eu toco na igreja desde criança, né? E hoje eu estou num total de 450 grupos de louvor. Todo grupo que monta tem eu incluído. E aí os ensaios vão virando uma rotina e sai de noite, chega na igreja de manhã, sai de noite. Quando tem culto de noite, sai quase de madrugada. E eu reclamava muito disso. E eu falava, nossa, que rotina exaustiva. E aí, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu entendi que eu preciso ter um propósito. Então, nessa pandemia, eu vou passar a orar para que quando eu retornar, eu reclame menos das coisas dentro da igreja e ajude mais a melhorá-las. Esse é meu propósito, reclamar menos e ajudar mais a melhorar. E você? Qual o propósito que você quer firmar com Deus para quando as coisas voltarem? Pode ser que seja o mesmo que eu, pode ser que você também reclame e não quer mais reclamar. Faça esse propósito, ore para Deus nesse sentido. Pode ser que você sempre teve o desejo de evangelizar, mas aí quando a gente chama no sábado à tarde, você pensa, nossa, hoje é dia de ficar dormindo. E aí você acaba não indo. Pode ser que você até goste de causas sociais, você acha importante as causas sociais, mas aí no domingo do DAZAP você acaba esquecendo aquilo. Pode ser que você está na igreja há 10, 20 anos e ainda não achou uma atividade onde você ajude. Então faça um propósito com Deus. Nessa quarentena, ore para Deus te ajudar a voltar. Ore para Deus ajudar você a entender o seu ministério. Essa era a oração de Jesus durante o isolamento. Ele nunca usou esse isolamento para desigrejar, como muitos falam. O período de isolamento de Jesus, ele usou para se aproximar mais e mais de Deus, para voltar com forças para iniciar o seu ministério. O segundo aprendizado da quarentena de Jesus é que nós devemos estar preparados para as tentações. Mateus 4:2 nos diz o seguinte: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O detalhe está aí, teve fome. Para entender esse detalhe, a gente tem que entender o que é Jesus. Apesar de Jesus, ali naquele momento, ser 100% Deus, ele também era 100% homem. Ele sentia cansaço, ele sentia sede, fome, dor. Quando fala que após 40 dias Jesus teve fome, ele teve muita fome, Jesus estava com muita fome. Dá para imaginar que não é qualquer fome, é a maior fome. Jesus estava fragilizado. E é nesse momento onde a gente se encontra fragilizado que as tentações aparecem. Nos filmes a gente vê o diabo vindo assim numa roda de fogo, num formato de dragão, com aquela vozona, fazendo muito barulho. Porém, aqui nesse texto a gente aprende que ele vem de forma sutil. Ele não vem oferecendo pão para Jesus. Ele sugere que Jesus seja o próprio provedor. Ele sabe que Jesus tem o poder, Jesus é 100% Deus, e ele sabe e ele tenta usar isso para subverter as ideias de Jesus. Isso acontece na nossa vida também. A gente está passando por um momento agora que muitas pessoas sentem solidão, muitas pessoas sentem medo, estresse, muitas pessoas estão presas dentro de casa, não sabem nem quantos dias faz mais. Não consegue contar mais quantos dias faz que está em casa. E isso nos deixa frágeis. E aí pode acontecer igual aconteceu nesse texto. A gente começa a ter uns pensamentos, sabe? Olha, se eu não tivesse casado com essa pessoa, eu não estaria desse jeito. Ou, se eu não tivesse recusado aquele serviço só por causa do sábado, eu estaria numa situação melhor. E é assim que a gente vai caindo nas armadilhas plantadas.
Porém, Jesus entende que se o Espírito Santo, que é o próprio Deus, o levou ao deserto, foi por um propósito. E é aí que nós aprendemos a terceira lição. Todas as respostas de Jesus, pode conferir aí, no capítulo 4 de Mateus, os versículos 4, os versículos 7 e 10. Todas as respostas de Jesus começam com está escrito. Está escrito onde? Está escrito na Bíblia. Jesus entende que para resistir à tentação, ele precisa estar firmado na palavra de Deus. Para nós resistirmos a tentações, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Quando Jesus resiste à tentação aqui, ele nem saberia o que aconteceria no futuro, não saberia se ele receberia algo em troca disso. Não existia um jogo ali. Deus não precisou falar para ele, olha, se você não aceitar a proposta, eu te dou também. Jesus entende que é melhor depender de Deus. E Jesus recusa sem saber o que viria no futuro. Pode ser que muitos de vocês que estão me ouvindo, eu mesmo, que a gente tenha feito muitos planos no final do ano passado. Feito planos, metas de viagem, de estudo. E aí pode ser que pareça frustrante quando os nossos planos vêm abaixo. Porém, em Tiago 4, do 13 ao 15, nos diz o seguinte: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparecem por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago está nos falando o seguinte: depender de Deus é muito melhor do que planejar. Se Deus te levou até o deserto, use esse momento para entender o seu propósito. Ore por um propósito, ore para um propósito nessa pandemia. Se você nem aceitou Jesus ainda, ore para que assim como Jesus orou, quando você voltar, você iniciar um ministério. Quando voltar essa pandemia, faça um acordo com Deus. Seja uma pessoa melhor. Depois de entender o seu propósito, firme-se na palavra para resistir às tentações. E aí você vai passar por tudo isso. O verso 11 de Mateus 4 nos diz o seguinte: então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Depois de resistir à tentação, depois de passar o deserto, os anjos vêm e servem a Jesus. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, então basta a gente resistir, se conectar a Ele, e Ele vai entregar muito mais do que o esperado. Amém? Vou passar a palavra para o pastor, para fazer a oração. Louvado seja Deus por essa palavra, né? Em tudo nós temos um aprendizado. Em todas as coisas a gente extrai um aprendizado para a nossa vida, especialmente para a nossa vida com Deus. Jesus passou por todo aquele período ali, e com tudo isso ele sai fortalecido. Sai fortalecido no seu relacionamento com o Pai, no seu relacionamento com os discípulos, com as pessoas, tudo aquilo ali que ele passou ao longo daquela quarentena, lhe ajudou a desenvolver o seu ministério logo em seguida. Que nós também possamos estar trazendo para a gente, como foi sugerido aqui na palavra de hoje, esse aprendizado, né? Que nós não sejamos pessoas que reclamem da vida ou das situações, mas que extraiam delas os aprendizados que nos é proposto. Nós vamos orar nesse momento e falar com Deus. Vamos falar com Deus, nós vamos aproveitar para orar pelos ofertantes também, né? Vamos orar pelas pessoas que estão em recuperação pela enfermidade, especialmente pelo Covid-19,
E, enfim, que Deus continue presente ao nosso lado, em nossa vida, e que nós possamos aprender com as provações da vida. Antes de orarmos, eu queria enfatizar a importância da contribuição financeira. Esses dias eu estava pensando sobre isso, né? A grande maioria dos ofertantes e dizimistas, eles estão no grupo de risco. Pessoas acima de 60 anos, 50, 60 anos, esses são os mais fiéis. Aqueles que estão abaixo dessa faixa etária não são muito fiéis, são mais ou menos. De vez em quando contribui aqui, outro ali. Não que 100% desses com a faixa etária menor não sejam contribuintes, mas a grande maioria não são. Então é um momento para a gente também fazer essa reflexão, né? Porque aqueles que estão na melhor idade, vamos dizer assim, né, na faixa produtiva da idade, a partir dos 20 anos até os seus 50, 60 anos, são pessoas que estão aí desempenhando um papel na produção do país. E aí tem o melhor deles, nas suas energias e tudo mais. Então, nessa pandemia, a gente pode aprender isso também, né? A questão da fidelidade à obra de Deus, a questão da contribuição com o reino de Deus, contribuição financeira também. Então, nós vamos orar nesse sentido, para que o Senhor desenvolva na gente, né? Independente da minha idade, da minha faixa etária, eu tenha um coração generoso e agradecido a Ele, demonstrado através da contribuição financeira. Amém, queridos? Então, eu convido vocês para orarmos juntos, aonde você estiver, fale com Deus nesse momento. Senhor eterno, poderoso Pai, estamos aqui, Senhor, gratos porque a sua palavra falou com a gente. O Senhor Jesus passou por um período também de quarentena, um período em que ele foi provado, em que ele passou por muitas situações de extremas, humanamente falando, e por que não dizer situações extremas emocionalmente. Senhor Jesus, mas contigo nós aprendemos a atravessar o período mau, a atravessar as dificuldades, extraindo grandes aprendizados para a nossa vida com Deus, para a nossa vida com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, para com as pessoas. Pai amado, que quando terminar tudo isso, essa pandemia terminar, a gente voltar para as nossas atividades no templo, que nós possamos voltar com esse aprendizado. Possamos voltar com uma mentalidade diferente. Possamos voltar, meu Deus, com esse intuito, meu Deus, de realmente nos mergulhar na tua vontade, meu Deus, nos mergulhar naquilo que agrada a Ti, Senhor, nos mergulhar naquilo que nos faz verdadeiros adoradores. Pai amado, nos ajude nesse desafio. Talvez algumas pessoas estão traçando aí seus propósitos, talvez esse seja mais um deles, de voltar aos cultos, às atividades, com uma rotina diferenciada, uma mentalidade diferente, com atitudes de adorador mesmo, de verdade, Senhor. Pai amado, mas que se houver outros propósitos na vida do seu povo também, que o Senhor possa ajudá-los a encontrar esses propósitos, meu Deus, e colocar em prática. Senhor eterno, nós louvamos e bendizemos a Ti, Senhor, por esta palavra, meu Deus, que temos ouvido hoje. Agora nós também oramos em favor dos ofertantes e dizimistas, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que dê para a gente, ao seu povo, um coração generoso. Senhor, aquelas pessoas que estão tendo aí a manutenção do emprego, as pessoas que têm, Senhor, as condições para se manter, meu Pai, que minimamente elas possam ser gratas a Ti, Senhor, com esse gesto de generosidade. Muita gente tem medo, Senhor, muita gente tem receio de ofertar, de dizimar, com medo de faltar o dinheiro, faltar algo na sua vida, mas quando na verdade é o contrário, ao entregarmos os dízimos, ao ofertarmos a Ti, Senhor, levando isso como prioridade na nossa vida, nós encaramos isso como bênção, que o Senhor vai nos retribuir com a Tua bênção conforme prometido na Sua palavra.
Portanto, meu Deus, abra, Senhor, a mentalidade do seu povo, trabalhe essa questão, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, para que realmente sejamos um povo generoso, um povo, Senhor, grato, um povo que contribua, Senhor, com todo o coração. Aqueles que permanecem fiéis, que o Senhor continue abençoando, sustentando e amparando, meu Deus, a cada dia, e que eles possam continuar desfrutando, Senhor, da tua bênção na área financeira, da tua bênção também, Senhor, no trabalho. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por nos dar esse tempo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Pois tudo vem de ti.
Eis-me aqui, diga ele, diga Jesus, eis-me aqui. Jesus, amado meu, eis-me aqui. Eis aqui a tua noiva, Pai, eis aqui a tua igreja. Jesus, cura a nossa nação, Pai. Cura, Senhor, as pessoas, Pai, que estão enfermas. Jesus, Jesus. Oh, Jesus, eis-me aqui. O nosso abraço, nosso carinho a todos vocês que estão com a gente aqui, celebrando a Deus. A Arlete, a irmã Neide lá de Itararé, o presbítero Samuel, Maria Martins, quem mais? O Francisco e a sua família, a Shirley lá de Sertãozinho, família Reguine, a Michele também lá de Sertãozinho. Deus abençoe a Maria Peron, né? Todos vocês que estão aí com a gente, celebrando ao Senhor. Um abraço carinhoso a todos. Nós vamos concluir aqui a nossa transmissão. Lembrando que amanhã às 19 horas a gente volta com a finalização da série Pandemia de Paz. Tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre pandemia de paz em meio às perdas e danos. Essa é a última mensagem da série, último domingo de junho. Então a gente traz essa reflexão. Como superar, né, as perdas e danos e tirar um aprendizado para promover uma pandemia de paz ao nosso coração, começando por nós e espalhando aí pelas pessoas que estão nos cercando, que estão perto de nós, né? Muita gente perdendo família, gente perdendo parentes, filhos, né? Perdendo pais, muita gente ficando enlutadas, tristes. Talvez essa não seja ainda a sua realidade, né, por conta do Covid-19 ainda, né? Então, ore a Deus para que você não seja alvo dessa tristeza que muitas famílias estão passando, né, por ter um ente querido aí internado ou até mesmo no luto, né, já passando por essa situação. Então, o que fazer em meio às perdas e danos provocadas pela enfermidade ou por qualquer situação difícil desta vida? E ainda assim, extrair o aprendizado para promover a pandemia de paz. É sobre isso que a gente vai falar amanhã. Não se ausente, esteja com a gente no culto amanhã às 19 horas, na nossa celebração para cultuarmos a Deus. Tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus ajude vocês, que Deus nos ajude. Eu quero concluir orando novamente e agradecendo a Deus por esta live e nos despedindo com a bênção pastoral. Obrigado, Senhor, por esse momento que passamos aqui na sua presença, Pai. Foi maravilhoso, nós celebramos, nós ouvimos a sua palavra, Senhor, nos alegramos aqui. Ainda que nós estamos distantes uns dos outros, mas pelo Teu poder, meu Deus, pelas redes sociais, pela a tecnologia, a gente consegue ficar próximo e nesse mesmo sentimento a gente pode celebrar e engrandecer a Ti, meu Pai. Continue cuidando da sua igreja, continue cuidando do seu povo, meu Deus. Abençoa o Andrei, meu Deus, a sua família, que estão lá com os sintomas da Covid-19, meu Deus. Dê a eles, ó Pai, também a cura, assim como o Senhor fez com a Eunice, meu Deus, com a irmã Cleusa, assim como o Senhor está agindo na vida dos teus filhos, continue presente, Senhor, também na vida do Andrei, da sua família, Senhor, dando saúde a eles. Nós, meu Deus, louvamos porque o Senhor não nos abandona.
mas está presente. Obrigado, Senhor. Permaneça com a gente ao longo dessa noite. Dá para a gente um início de semana muito especial, maravilhoso, meu Deus, e que amanhã, segundo o seu querer, tua permissão, nós possamos estar aqui novamente para cultuarmos e bendizermos ao teu nome, Senhor. Nós queremos louvar, meu Deus, bendizer a ti, aleluia, declarando que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.